fim do ano se aproximando, o mercado segue atento ao ritmo do confinamento e à demanda interna e externa pela carne bovina. Vamos analisar agora o cenário atual e as expectativas para os próximos meses com o zootecnista e engenheiro agrônomo da Scott Consultoria, o Felipe Fabbri, que já está aqui com a gente. Fabbri, bom dia, bem-vindo. Olá, Carol, bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Vamos falar um pouquinho a respeito desse mercado. Pois é, Fabbri, como que você avalia o atual ritmo aí de confinamento dos bovinos? Está dentro do esperado para esta época do ano ou existem gargalos aí que preocupam o setor? Carol, nós temos esse ano de 2025, segundo dados levantados aqui pela nossa pesquisa expedicionária e outras fontes também, um confinamento com um acréscimo de, no mínimo, 12%, a depender da fonte que estiver sendo consultada, em relação ao ano de 2024. Então, esse ano ele teve um estímulo à terminação intensiva de bovinos, muito em função, principalmente, das boas expectativas de resultado, apesar de um aumento de custo com o boi magro, tá? Nós temos um cenário de custos com alimentação menores neste ano, um pouco mais contidos, uma arroba do boi gordo que tem trabalhado num patamar sustentado ao longo desse 2025 e isso estimulou a terminação de bovinos em sistema de terminação via confinamento. Apesar desse crescimento, tá, Carol, nós não enxergamos que ele será suficiente para abastecer a demanda de carne que deve vir para os próximos meses. Quando a gente para analisar que o ritmo de exportação ele está com um crescimento da ordem de 13% aí no ano e a demanda interna ela deve crescer nos próximos meses, isso, na nossa visão, não deve ser suficiente para abastecer o mercado. E aí, pensando em precificação da arroba do boi, esperamos um mercado mais sustentado em termos de preço. Algo que já tem acontecido nesses primeiros 15 dias de outubro com a cotação aqui nas praças monitoradas pela Scott Consultoria. Fabbri, quais são os principais desafios logísticos, sanitários e de custo que os confinadores estão enfrentando no momento? Acho que o principal ponto, pensando em desafio relacionado a custo de produção, ele está atrelado ao boi magro, tá? O sistema de confinamento, ele coloca um bovino de 12 a 13 arrobas dentro de uma terminação intensiva. Essa terminação pode levar de 90 a 100 dias e para quem não produz o gado, esse gado magro, ele tem que ir às compras para poder abastecer o seu sistema de produção. O preço do boi magro, na comparação anual, ele subiu no mínimo de 30% a 40%, a depender da região que nós estivermos analisando. Mas, apesar desse cenário mais desafiador com o custo do boi magro, nós tivemos um quadro onde os preços dos insumos alimentares vieram em queda. Se o boi magro representa 70% aproximadamente do custo, os outros 30% eles têm a maior preponderância para o custo nutricional. E aí, quando a gente pega para analisar, 2025 foi um ano de custo nutricional bem interessante para o confinador. Nós tivemos a melhor relação de troca entre boi gordo e milho, a melhor relação de troca entre boi gordo e farelo de soja, DDG ou até mesmo o caroço e farelo de algodão, e isso fez com que, apesar da alta do boi magro, nós tivéssemos um quadro favorecendo aí a terminação do sistema de confinamento. Esses são dados que a nossa pesquisa expedicionária, o Confina Brasil, levantou ao longo desse ano de 2025. Nós estamos produzindo agora um relatório que será divulgado nas próximas semanas com todos esses dados e insights a respeito de quais foram os estados que mais cresceram na terminação intensiva, quais foram os principais desafios identificados pelos produtores, enfim, todas essas informações elas estarão disponíveis para quem quiser acessar um pouco mais desse material dentro das próximas 2 a 3 semanas. Fabbri, como que está a demanda interna de carne bovina aí? Tem sinais de desaceleração ou aquecimento? E quais fatores, podem estar influenciando esse cenário? Carol, boa pergunta. Nós tivemos uma primeira quinzena com uma aceleração de demanda doméstica, tá? Somado a essa aceleração de demanda doméstica, houve uma redução na comparação mensal do ritmo de oferta de boiadas. Na comparação anual, nós seguimos com uma oferta confortável, mas na comparação de setembro com relação a outubro, as indústrias frigoríficas já encontraram uma certa dificuldade em abastecer as suas escalas. E aí, junto desse cenário de oferta menor, a demanda interna ela acabou ganhando um pouco mais de força.
Essa força veio em função do recebimento dos salários e um preço tanto do frango quanto do suíno em alta no mercado atacadista. Então, com isso, houve aqui um contexto onde o escoamento de carne bovina ele ganhou um pouco mais de tração. Com a entrada da segunda quinzena, a gente espera que talvez isso perca um pouco de força, o mercado interno pode ter um impacto um pouco mais negativo, só que quando a gente pega para analisar o outro elo de demanda, que é a exportação, nós tivemos fatores que deram mais firmeza ao mercado, por assim dizer, o que devem limitar talvez uma pressão da demanda interna. Que fatores? Nós tivemos uma exportação recorde em setembro e agora em outubro, até o momento, o volume de carne bovina exportada segue muito bom, com crescimento na comparação anual. O preço médio da carne bovina exportada ele aumentou em relação a 2024 e nós tivemos nesses 15 primeiros dias de outubro, destacando essa primeira quinzena, uma disparada do dólar. E isso acaba favorecendo uma manutenção da cotação da arroba do boi gordo em meio a um contexto de demanda externa aquecida e uma demanda interna que para a segunda quinzena talvez possa perder um pouco mais do seu ritmo de compras. Tá? Então, apesar desse quadro de demanda interna um pouco mais comedida para a segunda quinzena do mês, a exportação pode vir com um diferencial, mantendo o preço do boi gordo, que hoje em São Paulo tem trabalhado entre os R$ 307 até R$ 310 e, considerando as 33 praças que nós monitoramos, teve um viés de alta em 32 delas nessa primeira quinzena do mês. Então, o mercado ele vem firme e deve, na nossa opinião, continuar firme até o final do mês, sustentado principalmente por uma exportação mais forte do que uma demanda interna nesse período aí do mês. Fabri, no mercado externo, como que estão os preços internacionais, barreiras tarifárias e demandas dos principais importadores impactando o Brasil aí nos próximos meses? Ponto muito positivo, tá? A gente tem que destacar aqui que a exportação foi recorde em setembro e nós temos ainda o tarifaço dos Estados Unidos em vigor. Há hoje uma conversa entre o governo brasileiro e o norte-americano que pode talvez levar a uma derrubada dessas tarifas nos próximos dias. Isso seria um fator positivo, porque sem Estados Unidos temos exportado mais para outros países e com essa retirada das tarifas podemos retomar as exportações talvez a este país, somando-se ao fato de outros compradores mais ativos. Destaque que a gente tem que dar é que China tem participado muito ativamente das compras. Nós vimos China comprando os maiores volumes de carne bovina da história da pecuária brasileira entre julho, agosto e setembro. Agora, em outubro, seguimos com um ritmo ainda acelerado no mercado chinês. Há um ponto de atenção para a China no nosso radar, que é o final do mês de novembro. Essa aceleração do mercado importador chinês pode estar relacionado a questão da salvaguarda anunciada no final de 2024. Havia possibilidade de uma saída de resultado, né, dessa operação agora em agosto de 2025 e foi postergada até o final de novembro de 2025. Na nossa visão, essa postergação pode ter gerado um certo alerta com relação aos compradores chineses, porque essa operação de salvaguarda ela pode, a depender do resultado, aplicar tarifas a mais a todos os fornecedores de carne bovina para o mercado chinês, aplicar uma cota global de importação de carne pelo mercado local. Então, são fatores que ainda estão em análise, fatores dúbios aí que a gente tem quanto a esse mercado. E isso, na nossa visão, pode ter acelerado um pouco essa compra chinesa, que deve manter esse ritmo bom por os próximos meses. Tá? Entre outubro e novembro não vemos um ritmo de desaceleração, pensando principalmente em mercado chinês. E, olhando para a questão dos Estados Unidos, se houver uma retirada dessa tarifa imposta pelos norte-americanos, nós podemos voltar a ver os compradores dos Estados Unidos buscando mais carne bovina aqui do Brasil, em um momento que geralmente já é estratégico para os compradores locais. O final do ano é quando há uma cota de exportação para o Brasil via Estados Unidos mais acessível e os compradores buscam preenchê-la mais rapidamente nesse período de outubro até dezembro. Se houver essa retirada, a gente pode ter um a mais pensando em exportação, que já vem com um desempenho excepcional nesse ano de 2025. Fabri, quais são as expectativas para os próximos meses em termos de oferta e preço da carne bovina? E o que é que os indicadores aí, né, o produtor rural deve acompanhar de perto para ajustar a sua estratégia? Perfeito, Carol. Vamos lá. Primeiro, os pontos que a gente acredita que devam ser acompanhados. Tá? O dólar, acho que ele vai ter uma relevância bem grande com relação à margem
Pensando aqui no comprador, nós temos uma questão hoje de exportação com preço melhor, mas vínhamos até setembro com o dólar na mínima. Esse dólar de 5,50 pode ser um fator que sustente a arroba do boi gordo acima do atual patamar de preços. Olhando agora para a questão de oferta, sazonalmente, os meses de outubro, novembro e dezembro, eles possuem uma oferta um pouco mais cadenciada, com destaque às fêmeas, e isso faz com que os compradores mais voltados ao mercado doméstico, ao mercado interno, tenham que pagar um pouco mais pela arroba do boi gordo, acaba até se aproximando muito aquilo que a gente chama de diferencial entre o preço do boi de exportação para o boi de mercado interno. Hoje, por exemplo, São Paulo, a gente tem 307 mercado interno e 310 exportação. Só que algumas indústrias que fazem mercado interno pagam também esses 310. Então, há uma aproximação desses preços natural por conta dessa diminuição de oferta de fêmeas. E do lado da demanda, a nossa expectativa é de um ritmo de exportação aquecido até o final do ano, se um dólar chegar mais próximo dos 5, manter-se mais próximo dos 5,50 ou até mesmo voltar próximo aos R$6, como no início de 2025, pode haver espaço para uma remuneração maior para a arroba do boi gordo, pensando na indústria exportadora, tá? E pensando em mercado interno, nós temos um quadro que deve favorecer o consumo doméstico. Há agora uma série de geração de empregos temporários, há 13º salário que entra, aí é um momento onde o consumidor brasileiro está mais capitalizado. Porém, nós temos que levar em consideração que, comparado ao ano de 2024, nós não temos um ano de eleição municipal, como foi o ano anterior. Isso injetou de modo artificial uma renda muito elevada, né, nesse momento para a economia brasileira. Nós temos que levar em consideração também que o grau de endividamento das famílias ele está elevado nesse momento. Isso pode acabar estimulando um pouco o consumo e isso fazer com que talvez o repasse de preços da carne bovina não aconteça numa intensidade que permita um aumento da arroba do boi gordo. No final, tudo acaba se resumindo à margem. Se houver espaço na margem do comprador para pagar mais pela arroba do boi gordo, com uma oferta menor, provavelmente nós teremos um quadro, sim, de aumento de preços daqui para frente. Esse preço vai chegar aos 350, como houve em novembro do ano passado? Na nossa percepção, nesse final de 2025, talvez não, talvez seja um pouco mais difícil da gente ver essa arroba voltando aos 350 no curto prazo, tá? Abre, algo mais para finalizar? Não, Carol, só desejar a todos um bom final de semana, tá? Aí, churrasco, confraternização, aproveitem porque tá na hora agora. Queremos churrasco aí de fim de ano, viu? Fabri, obrigada, bom fim de semana. Obrigado, um bom final de semana. Tchau, tchau.